Fala, gente, tudo bom com vocês? Bom, comigo nem tanto, porque eu coloquei o aparelho, então vai interferir um pouco enquanto eu falo. Se sair alguma coisa errada, vocês já sabem. Bom, como vocês podem perceber, até o estilo do vídeo mudou um pouco, mas não é nada demais. Eu só queria alternar um pouco e combinar de algumas coisas que eu gosto e que o pessoal anda gostando, pra ver se dá certo. Bom, a respeito, do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre uma entrevista que o Masashi Kishimoto deu recentemente a respeito da Sakura, sobre um comentário que ele fez, que é referente a nós fãs, sobre a visão que a gente tem da Sakura, né? E é meio que um ponto de defesa. Eu me inspirei a fazer esse vídeo por conta da notícia que eu vi no vídeo do Gabriel Play, onde ele fala sobre essa notícia e tudo mais. E lá, eu concordo com boa parte do que ele falou, mas em relação ao Masashi Kishimoto, eu acho um pouco duvidoso. Mas calma que eu já vou explicar. Como a gente sabe, o Masashi Kishimoto não é muito ativo nas redes sociais, então qualquer coisa que ele solta já é ouro pra gente. E nessa entrevista, ele veio a falar que ele não entende porque a Sakura tem tanto hate assim. Eu falei que eu acho um pouco duvidoso, porque ele é um mangaka. E eu não tô exagerando que talvez ele não tenha assistido o anime. Porque, como a gente sabe, os mangakas têm uma rotina muito densa e eles não têm, meio que tempo pra tá assistindo toda a obra, sabendo que tem 500 episódios. Mas por que você veio falar sobre o anime e tudo mais que assistiu? Ele conhece o personagem. Aí é que você se engana, porque muitos mangakas, eles nem lembram dos personagens, porque eles não têm o tempo pra ver a desenvoltura. Então, quando alguém pergunta, sabe aquele acontecimento lá? Eles meio que não lembram, mesmo que sejam os personagens criados. Em relação ao mangá, talvez dê até pra acreditar que ele tenha visto, porque ele, de alguma forma, tá ali em cima, seja monitorando ou até mesmo desenhando. Mas no caso do Masashi Kishimoto, meio que ele se aposentou, mas ele vai voltar. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. O que eu tô querendo dizer é que Naruto, ele é um dos animes que mais possuem diferenças em relação ao mangá e a versão adaptada, que é o anime. E quando eu falo que tem muita diferença, é diferença mesmo, porque tanto na questão do roteiro, quanto os traços, enfim, tem muita coisa mudando e muita coisa que foi mudada. E isso é bem prejudicial porque agrava diretamente ao personagem, como por exemplo o casal Saku. Também tem muitas diferenças, muitas pessoas criticam, falam até que é um casal abusivo, tóxico e tudo mais, e isso é justamente por causa da adaptação. Eu não sei se você já ouviu falar que o livro é melhor do que a adaptação. E são raras exceções, que a adaptação fica melhor, porque realmente no mangá é muito mais rico em detalhes, o livro também é rico em detalhes, então fica um pouco isso em falta, fica um pouco corrido. Só que eu não tô aqui também para justificar o roteiro, porque tanto o roteiro do mangá quanto o anime possuem as mesmas falhas no sentido de desenvolvimento de personagem, mas ainda assim o mangá consegue ser melhor. E o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Eu tô querendo dizer que a Sakura também foi meio que vítima disso. As pessoas estão começando a perceber ultimamente que as adaptações de Naruto estão tendo muitos problemas, várias situações em que a versão animada atrapalhou demais assim nos personagens. E a Sakura com certeza tá nessa lista. Algumas cenas aí que acabam acontecendo sempre colaboram com essa visão errada que a gente tem da Sakura. Então, se você decidir só assistir o anime, vai ter uma visão X da Sakura, talvez pior do que você viu no mangá. E por que eu tô falando isso? Porque é claro que uma parcela de culpa de todo mundo tá criticando a Sakura é porque viu a versão animada, que fez muita coisa dar errado pro lado da Sakura. Mas a essência do personagem sempre fica. E a gente continua tendo aquela visão da Sakura, no início do anime, que é ser uma pessoa irritante, ser uma pessoa chata. E aí é que entra o comentário do Masashi Kishimoto, porque ele diz bem assim, que ele não entende, o hate que a Sakura tem, já que ela foi criada com defeitos. Ou seja, era uma personagem humanizada, cheia de falhas, com defeitos, assim como a gente. Só que a gente não para pra perceber isso porque a gente tá sempre ligado, àquele estereotipo de personagem heróico, que não desiste nunca e tudo mais, que qualquer coisa pra ele não é motivo de desistir. Mas a gente esquece que a gente também muitas vezes não tá motivado, a gente também desiste, a gente também acaba sofrendo com essas coisas essas questões pessoais no sentido de pensar em nós mesmos, em ter medo de arriscar,
tem pensamentos emotivos, pensamentos pessoais. Isso a Sakura mostra muito pra gente. Eu vou dar um exemplo do Rock Lee. Ele é um personagem, né, considerado o mais humanizado, vamos dizer assim, do Naruto, porque ele não veio com as técnicas principais das ninjas, que são os ninjutsu e tudo mais. Então, ele com o taijutsu, ele tentou superar, né, o dom natural, que o esforço e trabalho duro supera o dom natural. E eu admiro muito essa parte, mas em questão de estar motivado, né, ele sempre motiva a gente, só que a gente nunca tá motivado, é essa a questão. E a Sakura, ela já é mais na real, sabe, tipo, às vezes ela tem medo de arriscar, ela tem medo de fazer as coisas, ela tem as suas inseguranças, coisas que prejudicam muitas vezes os outros personagens. De pouco a pouco ela tenta mostrar a sua força, a sua determinação. Só que muitas vezes também ela deixa a desejar. E muitas vezes essas coisas, né, são mais enfatizadas no anime, porque como eu disse, tem uma diferença assim que desfavorece a personagem. E em questão, né, de a personalidade dela ser irritante, ser ruim, assim, no começo, como as pessoas acabam falando, você já deve ter parado para se perguntar por que ela é desse jeito. Porque não que eu esteja falando que seja só culpa dos pais dela, mas em questão geral, ela podia muito bem desistir, sabe, de ser uma ninja. Porque os pais dela, a gente sabe pouco, começando por eles. A gente sabe que eles são genins, colocaram ela na academia ninja, mas a gente sabe se eles fomentavam essa vontade nela, se só colocaram na academia ninja, porque todo mundo quando chega na cidade tem que ir pra academia ninja e tem que treinar. Será que foi isso mesmo? Sei lá, faltou um pouco de estímulo. E fez ela a ter menos intenção, sabe, de ser ninja, não levar tanto a sério e ser aquela pessoa superficial. Então, ela foi uma personagem mais do que qualquer outra, talvez, que viveu isso na raça, sabe? Ela precisou se superar porque ela viu que os dois companheiros dela estavam acima dela e ela precisava ajudar eles de alguma forma. Então ela cresceu dentro do papel, sabe? Ela cresceu dentro da obra. Se eu fosse pra dizer que ela não teve um destino traçado. O que é isso? Ela não veio, né, de uma origem divina ou de uma família ou de um lugar que exigisse que ela fosse importante, que ela fosse forte, que ela precisasse superar. Ela simplesmente fez isso por conta própria. Ela viu as suas necessidades e ela correu atrás disso por mérito próprio. Por isso que eu falo que ela poderia desistir. E ela pode muito bem achar que ela é insuficiente e é fraca demais para conseguir bater de frente com o resto. Mas ela foi lá e tentou. E eu acho que isso que mais me impressiona na Sakura, sabe? Essa questão, né, de ela sempre querer correr atrás da independência dela, a determinação dela, por conta própria, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho muito interessante a gente começar a ficar refletindo por perspectivas diferentes, porque eu sei que tem muita gente que odeia a Sakura, mas não para pra pensar por que ela é daquele jeito, por que ela foi criada daquele jeito. Talvez nem seja intencional, né? Mas o que o Masashi Emoto tava querendo dizer aqui parece que foi intencional. Que ele fez uma personagem com defeito, só que o pessoal não entendeu a proposta. Foi essa a questão. Então fica aqui a reflexão pra vocês. Eu acho que tudo agora faz um pouco mais de sentido. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre a Sakura, se você concorda com isso, o que você mais gosta nela, o que ela te inspira. Eu sei que todo mundo coloca a boca no trombone pra falar que ela é uma personagem ruim, mas que tal a gente começar a falar o que a gente aprendeu com ela? Deixa aqui nos comentários, beleza? Então é isso, gente. Até!